Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um Círculo Ludovico. Hoje nós vamos explorar um pouco mais o conteúdo dessa obra bem interessante que nós temos repercutido durante esse mês. Exatamente, é o livro do mês no Clube Ludovico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nós já fizemos aqui umas 2 ou 3 lives a respeito, com estudiosos do tema, e hoje nós vamos de Masterclass. Hoje nós vamos de Masterclass com uma convidada muito especial, que eu já apresento a vocês, mas antes de chamá-la aqui, eu gostaria de lembrá-los que vocês ainda têm a chance, agora nos próximos 2, 3 dias, hoje 7 de março, mais uns 2 dias, você se inscrevendo no Clube Ludovico, o QR Code está aqui, ó, você chega direto ao site do Clube Ludovico, que é clubeludovico.com.br. Tem um cupom de desconto que é Xavier Convida. Com esse cupom de desconto Xavier Convida no plano anual, você vai pagar aproximadamente 60 e poucos reais, mais uma taxinha de envio, e você ainda recebe esse livro do mês, assinando agora rapidinho nos próximos 2, 3 dias. Mês seguinte, livro novo, box girando, sempre com um livro especialmente selecionado para você, em versão luxuosa, capa dura. Tá? E esse livro aqui, que parece ter uma força atemporal. Vamos falar um pouco mais sobre ele. A descrição aqui no vídeo tem todas as informações para você se tornar um assinante. Eu mais do que recomendo. E quando você se torna membro do Clube Ludovico, você se torna apto também a comprar, inclusive a preços bem acessíveis, os livros já lançados anteriormente pelo Clube Ludovico, que são dezenas e dezenas de títulos muito interessantes. Então, se você quiser ter a sua coleção completa do Clube Ludovico, assinando o clube, você se torna apto a adquirir livros da loja do Clube Ludovico. Lembrando uma outra coisa, você não necessariamente precisa fazer o plano anual. Você tem planos diversos. Lá no site você tem as descrições de planos diversos. Plano semestral, plano mensal, enfim. Tem lá todas as possibilidades. O Clube Ludovico está falando aqui um negócio, até 50% de desconto em títulos da LVM Editora, somente na loja exclusiva do assinante. Vale muito a pena. Para você que gosta de livro, para você que gosta de vida intelectual, que é um apreciador da liberdade, de bons valores e princípios, né, que quer cultivar isso com livros mensalmente chegando na sua casa, tá aí a sua chance. A Pri já mandou aqui, um livro que me trouxe reflexões muito boas, marcou a minha vida. É verdade. O título, esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, dá a entender alguma coisa meio coachiana, e aí quando você vai às páginas do livro, você vê que não é exatamente isso. Há ali uma dimensão profunda de conhecimento da natureza humana, e sobre isso eu vou falar com a Taína. Deixa eu chamar aqui a Taína. Oi, Taína Camargo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, professor. Estou muito honrado de estar aqui com você. Inclusive, no bate-papo inicial, eu falei para ele assim, como é bom encontrar com gente inteligente para a gente conversar. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. A honra é toda nossa, ficamos muito felizes. Conta pra gente, por favor, assim, só qual é a sua relação com o Dale Carnegie, como é que funciona como é que foi esse seu primeiro contato com o autor, como é que você chegou a ele, para a gente te conhecer um pouco mais? Essa é uma boa pergunta, porque eu vim como cliente. Para fazer o treinamento da Dale. Porque o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele nasceu do treinamento que Dale Carnegie realizava. E quando eu estava na minha antiga profissão, que agora eu sou full-time Dale Carnegie, trabalho como instrutora no Dale Carnegie e vendedora, eu era uma gestora hospitalar. E eu, por liderar pessoas, liderar toda aquela pressão, aquela dinâmica, né, hospitalar, de saúde pública, eu estava adoecendo na minha liderança, enfim, questões de saúde, não estava realizado, não estava de acordo com o meu propósito. E uma amiga que é consultora financeira,
Ela me ligou e disse assim, Taína, tem um treinamento aí para você fazer? Eu falei, ai, não, pelo amor de Deus, não fala em treinamento. Eu Eu não quero quero treinar, eu quero férias, eu não receita. quero treinar nada, não. Eu quero uma receita mágica aí, eu não quero gastar dinheiro mais com isso. Aí ela falou, não, Taína, vai que essa é a sua cara. Eu falei, bom, como ela é consultora financeira, ela é assim, eu falei, deve ser uma coisa boa. E de fato, eu cheguei no treinamento no dia da sessão, fiz inscrição por internet, nem fiz entrevista com ninguém, nada. E eu cheguei na sala da Dale Carnegie para começar o treinamento, né? E foi aqui em Campinas, na Praça Capital. E quando eu entrei na sala, Denis, eu sentei na cadeira, eu me arrependi na hora. Mesmo. Eu falei assim, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora daqui. E eu falei, não, no intervalo eu vou. E começou o treinamento, começou o processo, que é um processo de desenvolvimento. E aí eu falei, vou esperar até o final da atividade, vou esperar até o final. E aí eu voltei para outra semana, voltei para outra semana, voltei para outra semana. Eu estava tomando, só um detalhe pessoal aí, né? Eu estava tomando ansiolítico na Hum. época, devido à minha questão de burnout e tudo mais. Eu parei de tomar ansiolítico. Aí eu pedi a minha demissão e eu falei, ok, Caramba. agora eu vou ficar, vou fazer isso da minha vida, eu quero fazer isso, ajudar as pessoas através desse trabalho. Então, minha relação com a Dale foi muito intensa, porque ela resolveu um problema pessoal meu. Eu vivi o que a gente vê no livro, que é o que ele está Aham. contando, os 30 princípios de relações humanas, a gente Uhum. aplica no dia a dia. Tem aplicabilidade. Então, o livro é uma obra incrível e que ela tem aplicabilidade no dia a dia. Dá para ser de verdade. Então, Sim. isso que é incrível. E foi por conta É, que eu vim trabalhar na empresa, né? Que não basta ser uma obra, é legal, mas eu aplico, isso tem aplicabilidade no dia a dia? Então, por isso que essa a é uma minha relação. preocupação que essa é uma preocupação que muito interessante, porque especialmente para quem trabalha com as coisas da filosofia, eu até por coincidência tem 2 dias eu fui palestrar para um curso de fisioterapia na universidade, na minha universidade aqui, na Universidade Federal de Berlândia, e recebi o convite das organizadoras, inclusive uma delas coordenadora do curso, e falando exatamente sobre isso. Existe uma dimensão teórica de especulação sobre o dever ser, né? A filosofia toca muito esses elementos, mas existe essa outra parte que é muito interessante, que é uma dimensão de aplicação na vida real. Então, é um tipo de especulação intelectual que tem uma aplicação pragmática, que é para trazer para o dia a dia. E eu comentava nessa palestra que eu aceitei o convite para falar sobre os fundamentos científicos e filosóficos para o pessoal da fisioterapia, porque eu cansei de ver gente, por exemplo, grandes estudiosos da ética que são antiéticos. O Uhum. cara sabe citar Kant, sabe citar é, Aristóteles, ele cita de cor os grandes éticos, mas eu olho para a vida do cara, não tem aplicabilidade. Eu falei, esse sujeito não transferiu nada. E quando eu li o Dale Carnegie, Taína, o que me lembrou de Nicolau Maquiavel foi um negócio Uhum. bizarro, porque o Maquiavel ele sai desse universo da filosofia especulativa, como as coisas deveriam ser. Ele põe a bola no chão e diz: olha, como elas deveriam ser é um ponto, como elas Isso. são é outro ponto. E parece que o Dale vai muito nesse sentido, né, de uma dimensão muito pragmática da existência, o que eu acho que explica parte do seu processo curativo mesmo, né? Sim, e a autenticidade. Então, Dale é muito autenticidade. E claro que a gente, por exemplo, nos treinamentos de Dale, a gente treina a comunicação, as estruturas para ficar claro, assertivo, as pessoas entenderem de fato que você está comandando, não mandando. Hum. Comandando, você tem que ser autêntico, você tem que ser de verdade. Então, muito que a gente recebe em sala, a pessoa esperando, como que eu tenho que fazer? O que que eu faço aqui? Ok, seja você, fala com o teu coração. E essa é a beleza. Você vai ser você nesse processo todo que a gente se desenvolve e baseado nos princípios Carnegie que para ter congruência, foi o que você falou mesmo. Tem que ser de verdade, porque as pessoas são inteligentes e elas percebem quando está sendo de mentira. Isso aí só fala, mas ele não está fazendo. Então, até Uhum. mesmo o próprio processo para você se formar um instrutor Carnegie, ele é demorado,
ele não é lento, justamente para a Universidade Carnegie, né, a escola Carnegie, ela olha assim, você está em sala só falando papagaio, falando o que você aprendeu, ou você está vivendo isso? Para ter uma vida intencional. Essa é a beleza. A tua vida é de verdade, teu dia a dia é verdadeiro, você realmente pratica, um exemplo, princípio 1 de Dale. Não critique, não condene, não se queixe. Você é uma pessoa que tem uma mentalidade proativa, cultura uma mentalidade otimista, proativa. Então, é fazer acontecer no dia a dia. Para o teu cliente entender, falar assim, não, realmente, isso que eu estou investindo, isso eu vou aplicar no dia a dia. Eu até Uhum. vi a live da Mirta que você fez semana passada. Sim, te elogiou, inclusive, falou, olha, você vai estar muito bem acompanhado daqui a pouco com a Taína, que ela veio. Ela é uma mentora para mim, ela é uma inspiração. E aprendo muito com a Mirta, a gente faz alguns treinamentos juntas, e ela tem uma história, um legado incrível. Eu tenho 8 anos de Dave, ela tem 18, né? Então, ou seja, eu me referencio muito nela, e ela até mostrou para você o manual. E para você entender, só para você entender como que é possível, sim, a gente aplicar os princípios Carnegie, ela mostrou até o manual semana passada, né? Um exemplo, Sim. ela mostrou a parte de minha rede de contatos. Aqui, nós vamos trabalhar, ó, aqui tem princípios Dale, que são os capítulos do livro, e na sequência do treinamento, eu vou olhar para as pessoas que eu vivo no dia a dia e eu vou entender o que eu vou fazer com cada uma dessas pessoas que comigo convivem, quais princípios eu posso estar usando, mas não para você entrar na manipulação humana, que é uma coisa que o pessoal às vezes comenta, né? É É, para você é. olhar o mundo pela ótica do outro. Eu estou interpretando de um jeito, mas aquela pessoa interpreta de outro. O projeto é tal. Então, como que eu posso fazer isso acontecer para que a gente entre num consenso, num ganha-ganha, para que o projeto seja maior que nós dois? A gente não está falando, então, Taína, de uma de um processo que violente o sujeito que deseja atingir determinados resultados, né? A gente está falando de processo de esclarecimento. É basicamente isso. Tem uma ética socrática que diz mais ou menos o seguinte: aqui eu vou usar uma analogia meio vulgar. Seria mais ou menos assim, em Sócrates. Você faz o mal por não conhecer o bem. Então, assim, uma vez que você se apropria de uma boa ideia, de um bom conhecimento, é inevitável que você não consiga retirar esse conhecimento do seu horizonte de ação. Você acaba se apropriando, absorvendo isso e repercutindo isso na sua vida prática. Então, seria mais ou menos o seguinte: o sujeito que é fumante, ele diz assim: eu sei que faz mal, mas eu fumo assim mesmo. Mas eu tenho consciência de que faz mal. Um Sócrates chegaria nele e diria assim: olha, você acha que sabe que faz mal, mas você não sabe, porque alguém que sabe, no sentido forte da palavra, eu sei que faz mal, não se colocaria nessa condição de permanecer fumante, se destruindo. Então, na ética socrática, o conhecimento está associado à boa ação. O que significa dizer que, se isso funciona de fato, e isso pode ser transportado para Dale, não é que eu tenha que corromper a minha natureza e dizer assim, cara, agora eu tenho que ser meio idiota, né? De ficar elogiando Isso, todo mundo, o sujeito tá fazendo isso. Não, besteira não, não, e eu não, tô não, lá não. passando a mão na cabeça dele, né? Não, não, não. Inclusive, eu, no começo, até eu entender o que era daí, foi um processo. Eu fazia essas perguntas que você acabou de fazer. Mas não, agora eu não posso criticar ninguém. Agora... E a beleza que eu acho que eu descobri nessa caminhada é que ninguém muda ninguém. E eu era muito, por ser gestora, eu queria que as coisas fossem ou do meu jeito, ou como é que aquela pessoa não está entendendo o óbvio. Eu ficava, né, nesse conflito interno. Quando eu percebi a empatia que está por trás dos princípios, ou seja, conexão emocional com o outro, eu nunca vou conseguir sentir o que o outro está sentindo, nunca. Eu entendo a sua dor. Não, a gente não entende a dor do outro. Não, não dá, não tem como. Então, mas eu posso me conectar com esse sentimento da outra pessoa e juntos, olha só, vai muito mais de mim. Vai muito mais eu abrir mão para eu poder entender a outra pessoa e deixando o ego de lado, que as pessoas são seres emocionais e em cima disso eu consigo fazer com que os projetos deles se acelerem, não tenha retrabalho, diminua o turnover,
os processos de assédio moral, eles começam a não ter mais da empresa. Então, existe um salto na qualidade do relacionamento dentro da empresa ou nas famílias. A gente vê tem muitas famílias resolvendo, colocando os princípios daí no dia a dia, em que essa agressividade, até que você falou, né, que o mundo ali fora está agressivo. O mundo dos negócios está agressivo. Sempre foi, né? Sempre foi. E tem essa agressividade. Então, muitas vezes as pessoas chegam em sala, como eu cheguei como cliente, doente, machucada, e dentro desse processo eu fui me ressignificando e fui percebendo que eu conseguindo aplicar os princípios, olha, uma coisa bem legal, os meus valores, eles foram resgatados, porque sim, eu consigo ser uma pessoa de valor, de propósito e congruente, porque assim, o que eu estou falando em sala com o meu cliente, eu faço no dia a dia. E o que é muito legal, todo dia, toda sessão que eu entrego, eu termino, eu me faço assim, 3 coisas legais que eu fiz boas e 3 coisas que eu pontos a melhorar. Que na outra, o Dale Carnegie trazia muito isso. Não tem erro. Você vai na frente da sala falar, não tem certo e errado. Seja você e só tem um jeito, você fazendo. E uma coisa muito interessante que você trouxe também, conhecimento, ele é poder até que seja aplicado. Então, eu sei bastante coisa. Eu leio muito, tenho bastante informação, mas você coloca isso em prática, que é o que você falou, que você vê pessoas que falam de ética e não são éticos, né? Exatamente. Exatamente. E tem um outro aspecto aqui que eu queria repercutir com você, além dessa dimensão do transicionar do conhecimento para o mundo da ação. Até, o pessoal pediu para eu ajustar o áudio, eu aumentei o seu áudio, diminuí um pouco o meu, espero que tenha ficado bom para todo mundo. Já fiz um ajuste aqui, e eu, como professor, eu tenho mania de falar alto. Parece que eu estou debaixo de uma cachoeira, então eu vou segurar um pouco o meu tom de Ou o voz meu que está também. alto aqui por conta do microfone. O volume da minha voz, eu falo meio gritado. Primeiro, nós estamos em Dale Carnegie, nós estamos no universo da ética. Isso daí, claramente, que é aquilo que Aristóteles vai chamar de filosofia prática, que é essa filosofia da ação. Existem outras dimensões da reflexão filosófica que são meramente como se fosse pouca coisa, mas que estão no universo do conhecimento como um todo. Aqui nós estamos falando de conhecer para aplicar. Se eu conheço e não aplico, fica em plano teórico, morre em plano teórico, não modula a vida de ninguém. Falando em modulação da vida de alguém, eu li algumas páginas aqui, eu estava relendo algumas páginas finais do livro, quando ele fala de competição. Ele fala de estimular elementos que são competitivos, mas estimular de maneira inteligente. Eu sou fã da ideia de competição e entendo que um dos grandes passos civilizatórios que nós temos é a ideia de nos mantermos atilados no processo competitivo. Me preocupa muito essa mania moderna / contemporânea de dizer que nós somos maravilhosos por natureza e que, portanto, a competição deve ser desestimulada. A gente tem aí os nossos alunos nas escolinhas infantis, o menino fica em 68º lugar na corridinha da vida e ganha medalha, ganha cestinha, ganha parabéns por ele existir. Só que a vida não parece ser assim. Se você ficar em 68º lugar na vida, você vai ser atropelado. Então, assim, né? O Dale vai nesse sentido mesmo, ou eu entendi mal, de dizer assim, cara, existe aqui um elemento de competição, até que ele fala lá, né, na empresa, um turno colocou, fizemos 6, aí o outro turno colocou, fizemos 7, e outro turno, mas agora fizemos 10. É isso mesmo, a competição tem um papel fundamental no que eu ousadamente vou chamar de filosofia do Dale Carnegie, não? Sim. Sim, eu vou te contar um spoiler de uma sessão nossa, da nossa cultura, né, que veio de Dale. Na sessão, ele gostava de premiar os melhores participantes na sessão. Então, se o participante trouxesse um resultado, que ele viveu o princípio tão intensamente e teve um super resultado na rua, aplicando isso no dia a dia, ele entregava uma caneta para esse cliente.
uma caneta Dale Carnegie. Inclusive, se você vê alguém na sua vida que tem uma caneta Dale Carnegie, é porque essa pessoa ganhou a caneta, ela teve o direito, ela adquiriu o direito. E isso, simbolicamente, Muito nós temos legal. inclusive um quadro de prêmios na sala, onde cada sessão tem um significado daquela caneta. Excelente performance, relações humanas, rompendo barreiras, justamente porque daí ele via esse valor, sim, para estimular as pessoas a irem para cima e competirem. E nesse processo de competição, tem o lidar com o erro. Como Uhum. que é? Porque quando você. Eu adoro competir, eu não sei você. Eu curto Opa, muito uma competição. sempre bom. Eu quero novamente pegar o primeiro lugar de vendas de Dale no estado de São Paulo. Então eu tô nessa esse ano. Então ele trazia isso para você. E você lida bem com o teu erro? Porque quando você está competindo, claro, se você ficar em terceiro, quarto, puxa vida, né? Por dia faltou pouco para. E você estimula em que eu posso melhorar. Então, sobre essa ótica, sim, nós inclusive em sessões, a gente tem essa competição. O treinamento de vendas tem o campeão de vendas, ganha um troféu. É que eu tô sem um troféu aqui nessa sala. A gente dá até um troféu para a pessoa. Um Uhum. troféu com o logo da Dale Carnegie por premiar. Justamente por essa ótica, sim, desse estimular. Uhum. Eu fiz referência a essa filosofia moderna, meio que até inspirada num livro do Theodore Dalrymple, que é O Podres de Mimados. Isso me preocupa muito, por isso que eu trouxe esse tema à baila, que é exatamente essa ideia de que, como nós somos todos maravilhosos por natureza, então o processo formativo é basicamente não tocar elementos da natureza humana. Se você acredita que, por natureza, nós somos bons, e isso vem de uma tradição lá de Jean-Jacques Rousseau, né, da ideia do bom selvagem. Se nós somos bons por natureza, tudo que é vida social nos corrompe. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é deixar as crianças lá só num ambiente idílico, né? Tudo que é ideia de competição tem que ser afastada. Mas parece que a compreensão do Dale vai muito ao encontro, né? Não de encontro, vai muito ao Uhum. encontro dessa ideia que desde sempre nos catapultou enquanto civilização, de dizer assim, olha, Sim, é preciso permanecer num certo incômodo. Porque também, por outro lado, se você acredita que tudo que você faz é importante por natureza, nada é realmente importante. Então, me sim. chamou muito a atenção esse fato de vamos manter num tensionamento positivo dentro da empresa, às vezes até na educação dos nossos filhos, talvez especialmente na educação dos nossos filhos, a ideia de um mérito também, que é uma palavra que meio que está desaparecendo por causa do politicamente correto, né? A ideia do Uhum. mérito. Me empenhei, claro, levando em consideração cada circunstância histórica, cada dificuldade própria de um momento histórico. Me empenhei, consegui. Então, existe isso em Dale, né? Essa ideia de uma causa e efeito, de um mérito, de uma entrega também. Sim, sim. E mesmo porque quando você lê a biografia de Dale, tem um livro que é a biografia de Dale, ele até mesmo fala, eu não criei nada. Eu fui me basear na filosofia, eu fui me basear em sábios. Então, e outra coisa muito incrível, ele foi construindo o processo falando com empresários da época. Ele queria entender como que grandes empresários conseguiam dar conta de tantas empresas, de tantos negócios, com questões econômicas não favoráveis na época. E então ele começava, ele era um bom escutador, né? Porque ele escutava Uhum. essas pessoas, esses homens de sucesso, mulheres de sucesso na época, e ele trouxe uma linguagem de negócios para o treinamento, justamente assim, olha, pessoas de sucesso fazem essas 5 coisas, fazem vão por esses caminhos. Os princípios nasceram disso. Nós temos os 30 princípios de regulação de relações humanas do livro Como Fazer Amigos, mas também nós temos 30 princípios de regulação emocional do como evitar preocupação e começar a viver, que é um livro de inteligência emocional. Imagine quantos anos atrás que ele levou 7 anos Uhum. para compilar, falando com homens de negócio como que essas pessoas lidam bem com o estresse, porque o estresse ele impacta a saúde, né? Hoje nós temos a NR01 vindo com tudo aí, justamente pelo grande afastamento das pessoas por burnout, enfim, por estresse
tá impactando a economia. E aí, voltando à competição, para a gente fechar esse tema, Uhum, ele uhum, entendia que o mundo dos negócios é competição todo dia. Existe isso inserido no cotidiano. Existe sim essa agressividade da competição de, né? Um melhor que o outro, vamos, o que que eu posso fazer? O que que eu posso ser uhum, melhor? Aquela marca ser melhor. Então, agora, a beleza disso tudo. Sim, podemos ser acelerados, olhar para os negócios, mas com a base nos princípios de relações humanas. uhum, uhum, Sendo, por exemplo, um vendedor, não é empurrar o produto, mas ser um vendedor consultivo, virar um consultor para aquele, um conselheiro para aquela pessoa. Não é só um vendedor, é um conselheiro. Eu não estou vendendo o que eu quero, mas sim o que o cliente está querendo comprar, qual a solução que ele quer. Então, o mundo uhum. dos negócios dá para você colocar os princípios. Por exemplo, o princípio seja um bom ouvinte. Para eu oferecer uma solução para a pessoa, em qualquer cenário, tá? De qualquer coisa, eu tenho que entender o que ele precisa, mas na ótica dele, o que que ele está querendo, o que que ele precisa. Para que isso aconteça, eu tenho que escutar bem a pessoa. Eu escuto bem, então quando fala ser um bom ouvinte, não é deixar a pessoa falar, nossa, mas vou ter que ficar ouvindo agora, não vou poder nem interromper essa pessoa. Não, é para você poder realmente entender o mundo pela ótica dele, para você ser a pessoa que resolve o problema dele. Isso parece tão óbvio. No mundo empresarial, existe essa dificuldade? Você, na sua experiência, oferecendo esse treinamento, não parece muito óbvio? Quer dizer, se eu vou oferecer um produto, mas eu falo até de relações familiares, eventualmente. Falo assim, deixa eu fazer pelo menos um esforço, mesmo que me custe muito. Deixa eu fazer um esforço de me transportar para o universo dessa pessoa. Eu, às vezes, me penalizo muito, Taina, que às vezes eu pego sei lá, alguma coisa muito burra, aí eu falo pro cara, meu filho, se tiver sorte, você morre cedo para virar fertilizante. Isso não é, eu acho que isso não está muito de Perde a acordo com o paciência. princípio do Dale. Talvez eu tivesse que ser um pouco mais tolerante. Mas, Ai, é, ai. mas eu procuro fazer isso, até porque em algum momento eu devo ser a anta com a qual os outros também se deparam. Então, assim, é uma troca. É isso, quer dizer, é tão difícil assim no mundo real as pessoas lá fora se colocarem nessa situação, porque eu entendo isso de forma extraordinária, mas ordinariamente as pessoas têm essa dificuldade? Sabe que uma vez teve uma pessoa que eu admiro muito, uma gestora, ela é incrível, ela é uma pessoa incrível, eu admiro muito ela. E ela veio para o treinamento, primeira sessão, chama conscientização. E aí na conscientização, a gente alinha todo mundo para dizer, olha, o treinamento será isso. E Aham. na semana seguinte, eu estava fora de São Paulo, estava em Brasília, ela me liga e fala assim, seguinte, eu não vou mais, porque isso não vai fazer sentido para mim. Eu já sei tudo isso que você falou, eu agradeço, não vou. Aí, eu conhecendo o método, já sabendo que seria o processo, só pedi para ela me confiar em mim e ir na segunda sessão. Falei, ó, vai na segunda sessão, daí você decide se você continua ou não. Nessa segunda sessão, nós trabalhamos a escuta, que é o processo. Uhum. Aí entra o método Carnegie, em que isso é um processo de desenvolvimento, onde as pessoas vão despertando dentro dela. É o que Dale acreditava muito. O adulto aprende fazendo, tem que ter sentido para ele fazer a mudança. Se ele não mudou, ele não foi para a consciência dele que ele tinha que fazer essa mudança. E nesta segunda sessão, que a gente trabalhou a questão dos princípios da escuta, da importância de você ouvir o outro, as relações humanas, ela veio para a sessão, me ligou depois, pediu desculpa, continuou o treinamento e colocou todos os colaboradores dela para treinar depois. Porque na sessão ela disse, eu não era uma boa ouvinte. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando no que eu ia falar. Ah, é. A pessoa está falando e eu já estou pensando assim, eu vou falar tal coisa. Aí eu vou responder. E aí você não está presente, você não está escutando, você não está nem olhando para a pessoa para observar o que ela está querendo dizer muitas vezes, com o que ela está falando, o que está por trás desse sentimento que ela está colocando nessa situação. Então, e o Sim. próprio processo do desenvolvimento, durante no caso, nosso primeiro treinamento, né, de 13 semanas, ela foi trabalhando a escuta dos colegas, conversando com os colegas, nos debates em sala. E aí ela foi trabalhando a escuta, esse processo. E foi despertando nela um sentido de que realmente isso era importante. E não simplesmente porque ela tem que fazer.
E aí Uhum. veio os ROIs, né, que seria o retorno sobre investimento. Aí houve uma mudança que a gente chama na Dale, né? Foi para o DNA, vai para o DNA da pessoa. Você vira Isso. carnegiano, entra no teu DNA e você vira aquilo, você faz aquilo e de verdade, é autêntico. Eu tenho escrito e publicado pela LVM Editora, que é o braço editorial do Clube Ludovico também. O Clube Ludovico está ali no mesmo ecossistema da LVM Editora. Eu tenho publicado uma coleção chamada Aforismos para Efêmeros. E são 12 pequenos volumes, até eu estou com um deles aqui, são 12 pequenos volumes que refletem sobre uma vida sensata, uma vida racional, uma vida prudente, a partir de uma longa tradição filosófica. E, inclusive, o aforismo de ontem, que eu repercuto todos os dias aqui no YouTube, o aforismo de ontem falava sobre, de antes de ontem, o familiar não é necessariamente o verdadeiro. Então, essa ideia de que nós estamos imersos numa realidade social, cultural, desde o momento em que nós nascemos, a língua que nós falamos, as religiões com as quais convivemos, os modos de ver a vida, e isso nos condiciona em larga medida. Isso nos condiciona em larga medida. Mas o condicionamento não é determinação. Eu tenho feito sempre essa distinção, porque às vezes as pessoas falam assim, bom, portanto eu não tenho livre-arbítrio, né? Se a natureza, se a biologia, se o funcionamento do cérebro, se está tudo demarcado e determinando os caminhos, eu não tenho livre-arbítrio. No final eu sou só levado a tomar certas decisões. Eu digo, olha, mas espera aí. Uma coisa é ser condicionado por certos elementos da biologia, e a moderna ciência do cérebro confirma isso, que nós somos mesmo largamente condicionados, mas ela também confirma uma coisa: existe um espaço aí para trabalharmos elementos formativos que podem romper ou pressionar em sentido contrário esses condicionamentos biológicos, que muitas vezes são preguiçosos, tá? Então a gente está falando de uma instrução, de um processo formativo que às vezes vai dar uma torção diversa aos elementos da biologia. Não é coisa simples de fazer. Por isso que eu acho muito interessante assim conhecer o Dale, conhecer esses treinamentos, porque é uma disposição que deve ser cotidiana. Vocês, nesses treinamentos, insistem nesse processo diário, porque a impressão que eu tenho é, se em algum momento fizemos uma boa leitura do Dale Carnegie, então aprendemos uma série de ferramentas, puxa, estou preparado para aplicá-las. Amanhã eu estou pensando em outras coisas, depois de amanhã aquilo começa a se afastar, e a impressão que eu tenho é que a vida ética ela demanda uma reproposição cotidiana desses instrumentos, dessas ferramentas, dessas reflexões, não? Nos treinamentos, Dale Carnegie, eu sei, bom, eu sou uma fã dele, mesmo, independente se eu um dia sair da Dale Carnegie, sempre serei fã de Dale Carnegie, porque ele trabalhava muito a visão, a visão. Qual a visão que você tem da sua vida? O que você projetou para o seu futuro? Aonde você se vê daqui 6 meses, daqui um ano? Então, para que você esteja no cenário ideal, no seu cenário que você está desejando, o que você vai ter que ser nesse processo? E o mais importante, além de você ser, o que você vai ter que fazer? É o fazer, é o verbo fazer, você tem que, no seu dia a dia, fazer é, coisas, situações, vivenciar situações para você ser aquela pessoa que você deseja. E a gente trabalha muito na DEI, não fala assim, sair da zona de conforto, a gente fala ampliar a zona de conforto, ou seja, vou fazendo coisas mais desafiadoras de uma maneira mais tranquila, de uma maneira Uhum. mais não confortável de qualquer jeito, mas com mais segurança, com mais autoconfiança. Os relacionamentos fica resolvido se uma pessoa me chamou para um network, tá tudo bem. Sabe aquela coisa de você não se doer? Então Ah, você consegue ser uma pessoa melhor nessa constância toda, nesse processo, ao ponto de você começar a inspirar pessoas, porque você começa a ser referência. Nossa, eu quero ser igual o Denis. Nossa, olha o trabalho que o Denis faz. Que legal, como uhum. ele agrega as pessoas, como uma coisa que você tem uma habilidade boa de trazer outros olhares, né, para o debate.
Uhum. E não é todo mundo que tem essa habilidade legal, eu quero te ouvir. Olha só, o tanto que você sabe, o tanto de conhecimento que você tem, bater papo com pessoas que você nem conhece, trazer outras ideias, perguntar e para você entender a ótica da outra pessoa. Então, isso é uma habilidade. Então, esse processo de se conhecer, ser melhor, faz com que você vire uma referência. E não, como eu te falei, não importa o segmento que você esteja, você começa a ter essa habilidade de ser um campeão em relações humanas. Uhum. Você fica um campeão em relações humanas. E como É no uma espécie pacote. de é uma espécie de seja aquele que você quer encontrar nos outros. E, Quer dizer, é uma ideia de integridade, eu digo sempre, né? É uma ideia de ser inteiro, de você ser o exemplo de pessoa que você, no final das contas, está pedindo que o outro seja também em alguma medida. é um legado. É quando você se vê, e eu trabalho muito em sessão, uma pergunta que eu falo assim para eles. Ah, que legal, conhecer os princípios, viu o que dá para fazer. Aí a minha pergunta que eu faço muitas vezes no fim da sessão, eu digo assim, ok, e o dia que você não estiver bem? O que você vai fazer É, para garantir que isso, esses princípios lindos, maravilhosos que você conheceu agora, aconteçam? Porque tem dias que a gente não está bem. você está querendo matar o cara, Tem não é dia, verdade? exato. Tem dia que acontecem coisas ruins, e aí, como é que é? E o dia que furou um pneu, o dia que bateu o carro, o dia que você perdeu a reunião, o dia que você perdeu a hora, o dia que um filho acordou doente. E o que você vai então fazer para garantir que você continue uma pessoa que está vivenciando uma forma de viver intencional? Isso que você falou uma coisa muito legal sobre a gente vai no automático, né? É, No dia a dia. Hoje em dia, a gente levanta e vai sempre na rotina do automático. O próprio Dale traz o break assim, ele dá um presta atenção. Ó, somos finitos, então o que você vai fazer com essa preciosidade da tua vida para você isso. deixar um legado? E não importa no cargo que você esteja, o que você faça. É igual Shakespeare fala, né? Mas você que é professor de filosofia, em que ele fala assim, se eu fosse um varredor de rua, ele tem uma frase, não tem? Que ele É, fala, é, se eu fosse um varredor de rua, minha rua seria a rua mais limpa do mundo. Ele faz essa situação, né? E é. você, enquanto pessoa, dentro do mundo real, ok? Do dia a dia, de ter que cumprir trabalho, a rotina da casa. Como que você pode ser melhor olhando para o teu ser, de você ser uma pessoa melhor? Então, esse que é o processo de desenvolvimento em que eu gosto que os princípios ajudam você a chegar lá. É como diz o Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. As circunstâncias, elas não podem ser ignoradas. Uma coisa que me incomoda muito nessa ideia de um cultismo contemporâneo, né? Que todos serão salvos, todos atingirão o primeiro milhão aos 18 anos. Uhum. Essa coisa me incomoda muito porque não leva em consideração um elemento circunstancial, que se você nasce no, numa região pobre de um país subdesenvolvido. E se você nasce no norte da Europa, na Dinamarca, com pais ricos, você tem circunstâncias já de Uhum. partida que são diferentes. O problema, então, é o que eu vou fazer com essas circunstâncias. E eu gosto muito dessa ideia de uma vida que, em algum momento, ela para ser ela própria motivo de reflexão. E isso me incomoda na alma. Isso me incomoda na alma. Quer dizer, como é que uma pessoa que nasceu dotada de racionalidade, de capacidade de investigar racionalmente as coisas que circunscrevem a sua existência, como é que essa pessoa não para um pouco, que seja, para refletir sobre o seu próprio destino na vida? Eu falo muito sobre isso nos meus livros, nas minhas palestras, tentando dizer, peraí, não é que nós vamos passar majoritariamente a nossa vida cuidando de elementos estritamente materiais. Há filósofos que dizem o seguinte, que a gente deveria fazer o contrário, passar Uhum. mais tempo refletindo sobre o que realmente importa para tomarmos as melhores decisões do que passar uma vida, porque é isso que me difere de um macaco, isso é o que me difere de um cachorro, Sim. que estão atrás de satisfação de condições materiais. Eles não estão pensando sobre, deixa eu discernir sobre as melhores
condições. Não, eles estão biologicamente condicionados. Então, parar para ter uma vida filosoficamente ativa. Por que eu faço o que eu faço, do modo como eu faço? E aqui eu cito, eu li uma novela recentemente que já estava guardada na minha gaveta para ler há muito tempo, e eu até citei nesses aforismos para efêmeros, que é a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Essa morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, mexeu comigo de uma tal maneira, por quê? É um sujeito que teve uma vida, vamos dizer, ajustada. Era um funcionário público, tinha o salário dele caindo ali pontualmente, casou, teve a filha, tocando a vida cotidiana. Quem olhava de fora, Taína, falava assim, olha, que vida legal desse cara, que coisa organizada, que coisa bonita, né? Vidinha redonda e tal. Esse cara cai doente, jovem ainda, ele cai doente. E aí ele começa a pensar, cara, eu acho que eu vivi uma fraude. Eu acho que eu vivi uma fraude. Eu acho que eu vivi uma vida inteira para celebrar aquilo que pensavam de mim, aquilo que achavam que eu deveria ser, aquilo que eu comprei a preço de banana, como valores, méritos e prêmios da sociedade, e hoje eu vejo, olha aqui, a minha esposa está olhando para mim, torcendo a cada 10 segundos que eu morra logo. Minha filha já está fazendo cálculo do que eu vou deixar para ela após a minha morte. Eu não desenvolvi relacionamentos humanos legítimos, pessoais. Então, quer dizer, parece que as pessoas vivem num automático o tempo inteiro. E talvez isso explique, por exemplo, a condição na qual você estava até há um tempo adoentada. Porque existe toda uma expectativa, puxa, eu dirijo um departamento, né, da administração médica e tal, não sei o que, as responsabilidades, mas é a vida que faz sentido para mim? Então talvez quebrar esse automatismo, o Dale, então ele estimula isso, essa quebra desse automatismo e fala, peraí, deixa eu respirar 2 minutos. E antes que eu avance aqui, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, depois eu jogo aqui para a Taína, ok? Então, pessoal chegando aqui na live. O pessoal pode perguntar. Dale Carnegie sempre teve em sala muitos homens de negócio, então aí tem essa questão da vaidade muitas vezes, né? Do cargo, das posições. E sabe que agora, e atualmente, nós em sala recebemos isso a nível Brasil, mundo, gestores que são CEOs, que são VPs, vice-presidentes em sala. E quando eles chegam em sessão, justamente tem essa pressão, né? Nossa, eu sou o cara que sabe tudo, porque no dia a dia ele realmente tem que saber tudo. Aí que vem a magia dele entender que sim, ele pode ser essa pessoa que está nesse alto cargo, ele pode sim ser essa pessoa de grande responsabilidade, mas ser gente no cargo dele, ser humano no cargo dele. Teve um gestor global aqui de Campinas que foi para uma outra sede, num outro estado aqui no Brasil, e na saída, antes de ir embora, ele deixou bilhetes para os colaboradores deles com elogios por escrito, porque ele tinha timidez de falar pessoalmente, então ele arrumou o jeito dele. Ele escreveu para cada um recado individual, deixou nas mesas e foi embora. Daqui a pouco o pessoal começou a ligar e falou assim, viu, aconteceu alguma coisa com tal pessoa? Ele vai ser demitido? Ele vai embora? Ele tá doente? Ele vai morrer? Porque ele nunca fez isso. Mas as pessoas, elas olharam com uma admiração, e eles engajaram mais, porque foi do coração dele, percebe? Então, não foi aquele feedback montado, marcamos o seu feedback para tirar do PDI individual. A gente resgata essa questão da humanidade. Fala com o teu coração, aprecia, né, sinceramente, como o Dale Carnegie diz. Fala com o teu coração, o que você está vendo de bom nessa pessoa? As pessoas têm coisas a melhorar? Todos nós temos. Em sessão, às vezes, eu dou cada pisada de bola, mas a hora que eu erro, gente, errei, eu não tenho vergonha mais. Antes, imagina, eu vou errar, nossa, que vergonha. Não, eu errei, tá tudo bem, só erra quem tá fazendo. Então, esses grandes nomes, essas grandes pessoas que talvez vivam no automático, é porque talvez elas não encontraram o caminho ainda de poder serem elas de verdade. E aí você me lembrou, quando você, né, falou, né, quando eu estava doente, aí eu depois fui entender um pouco da psicanálise, e eu também fiz análise como paciente, e aí vem Freud falando, né?
quando o sofrimento é maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, às vezes, você tem que ir lá pro fundo do poço, você tem que ir lá na escuridão para você falar, ah, não, ok, deixa eu me render. Sim, O que a filosofia tem para me ensinar, né? O que eu vou exato. melhorar. Mas aí, muitas vezes, a gente tem que ir lá pro fundo do poço para poder, ok, deixa eu me render aqui a ideias novas, a coisas novas. E é o que muitas vezes a gente fala, a gente recebe pessoas que chegam assim, ao ponto de dizer assim, nossa, eu não sei lidar com gente. Pessoas, olha, é muito rotineiro deles, a pessoa chegar e falar assim, eu sou tecnicamente muito bom, do meu setor eu sou o melhor, mas me falaram que por eu não saber lidar com pessoas, eu não vou pro cargo acima. É, é. E Mas não assim, vai. mas é triste, eu acho, Taína, o seguinte, eu digo que essas reflexões filosóficas, e por isso eu faço esse convite, moçada, pare um pouco da vida para fazer essas reflexões filosóficas, seja a partir da obra do Dale. Não é para você se tornar um doutor em filosofia, ser um professor de filosofia profissional. Não, não é nada disso. É Uhum. vida examinada. O velho Sócrates falava: a vida, para valer a pena, ela tem que ser minimamente examinada, porque senão você passa e de repente você vai morrer pior do que nasceu, porque nem entendeu a razão de ser das suas escolhas. Você nem entendeu minimamente. E aí eu digo, Taína, que a filosofia, esse tipo de reflexão que o Dale propõe, são coisas que antecipam inteligentemente os estertores da existência. Quando a gente está deitado na cama, que a gente está para morrer, ali o REC não está tocando na vitrola, que aí você fala assim, aí você começa a parar para pensar nas escolhas que você fez, nas decisões que você tomou, quando na verdade você poderia ter feito isso 40 anos antes, Uhum. 50 anos antes. Então, Gente. a vida refletida, e aqui não tem nada de mórbido nisso, é a vida vivida à sombra da morte, da nossa Uhum. finitude. Fala assim, caramba, olha, Sim, eu não sei por quanto mais tempo eu vou estar aqui. Que tipo de sim. escolha eu estou fazendo para depois chegar lá ao final, aos 80, 90 anos, e falar assim, quer saber? Eu devia, era muito antes, ter ido para a fazendinha, ficar pescando, passear mais com o meu cachorro, ter ido à formatura do meu filho. Os caras estão se matando dentro da empresa, chegando 4 da manhã, tomando banho de gelo, aí depois sai meia-noite desesperado. Então, assim, você pode antecipar isso, não precisa aprender pela dor. Né? A dor, tudo bem, ela é um baita, ela pode ser um catalisador do aprendizado, mas pode ser pela ilustração intelectual, pode ser pela forma, pode ser pela boa leitura de um livro, né? Sim, sim. Eu tenho 3 filhos jovens e os meus 3 filhos eu coloquei para o treinamento. E aí não vieram muito assim, tipo, ah, que legal, mamãe, eu vou, não. Vai, só vai. E aí a gente vê o quanto eles avançaram na comunicação, no relacionamento, justamente nisso deles, de lidar com as pessoas. E aí, quando você lida com pessoas, você lida com o mundo de outras pessoas. E aí você tem que abrir mão do seu, muitas vezes. Você tem que se flexibilizar. Você tem que se ver o seu pior também. Isso aqui é muito ruim. Dói, dói, Então, é um dói. processo filosófico. Inclusive, A tem uma gente não quer ficar curiosidade. mal com a gente mesmo, né? É, Mudar de opinião é é um bem isso. negócio. Se chegar lá no churrasco de família e falar assim, família, eu estava errado a respeito disso. Olha, eu falei para votar no fulano, mas eu tô vendo que é um baita de um canalha. Desculpem aí, eu fiz uma mas o cara não quer se olhar no espelho dessa maneira de jeito nenhum. Mas olha que coisa extraordinária, que grandeza de É. humanidade é essa. Uma curiosidade, você que é professor de filosofia, eu tenho um cliente que ele gostou tanto de Dale que ele foi fazer faculdade de filosofia. Ele está fazendo Olha aí. faculdade de filosofia. Ele é um diretor de uma grande empresa global em Piracicaba. E ele hoje é aluno de filosofia, porque assim, ele começou a conhecer a literatura de Dale, ele falou, nossa, eu quero mais. E hoje Aí. ele tá fazendo filosofia, que é justamente essa beber da fonte. Exato, Tá exato. bebendo da fonte, né? Tem amigos aqui perguntando que livro é esse para a gente falar, para eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a edição desse livro clássico, né? Ele vem numa versão luxuosa, ah,
produzida pelo Clube Ludovico. Quando você assina o Clube Ludovico, até esse QR Code aqui também te leva diretamente ao Clube Ludovico. Esse é o livro do mês. Você assinando agora nos próximos 2, 3 dias, você ainda recebe esse livro na sua casa, nessa versão luxo, capa dura. Ela ficou muito bonita. Eu acho que a Taína já deve estar para receber aí, o pessoal do clube já deve ter encaminhado para você esse presente, uma forma nossa de agradecimento. Então, é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Que, aliás, que título porqueira é esse, né? Assim, eu acho que na hora de fazer o título, alguém devia ter dado uma dica. Assim, não, tá muito... Porque as pessoas, Taína, elas pensam que é um negócio... tipo, até eu conversei aqui outro dia com o meu amigo Raduan Melo, que fez o pós-fácil dessa edição. Falou assim, cara, é esquisito, porque a pessoa que lê o título pensa assim, nossa, já vi a pessoa lendo esse livro no aeroporto, assim, as pessoas... parece que eu não sei fazer amigo, né? Parece que eu sou uma pessoa horrível. E não é exatamente isso, está muito longe disso, né? Desculpa se eu falei uma coisa que ofenda os fãs do Dale Carnegie, mas esse título não é exatamente... Ele não exatamente diz, parece, a natureza da obra, né? Tenho essa impressão, pelo menos. É uma provocação há 113 anos, né? Esse livro tá centenário. Eu talvez me colocando no olhar de Dale, quis dizer assim, ó, como ser empático. Porque quando eu sou empático, eu acabo sendo uma referência na amizade com as pessoas. Então, as pessoas ligam para quem? Para aquela pessoa que ela confia, ela vai se sentir acolhida. Então, é uma grande ousadia, né? Eu imagino que sim. Dá para a gente uma dica prática baseada em um ou outro princípio da obra do Dale? Por exemplo, um princípio que tenha mexido muito com você a ponto de te ajudar a sair de uma condição bastante dura, que eu imagino você deva ter passado, né? Estamos quase todos tomando ansiolíticos. Estamos quase todos vivendo à base de remédio para ansiedade, todo mundo tensionado, estressado. Vamos pegar aqui para a nossa audiência um elemento prático, assim. Cara, olha, tem essa coisa aqui que você vai encontrar no livro que é muito legal. Tem um princípio tanto que ele é o número 1, que é o que me ajudou muito, porque eu sou uma pessoa crítica por natureza. Ah. Então, vamos lá, se eu puder criticar, o meu olhar funcionava dessa forma, né? Pela minha própria posição anterior. E o princípio 1 de Dale diz assim: não critique, não condene, não se queixe. Então, se a gente for trazer isso para o dia a dia, para a sua aplicação no dia a dia, você pode regular a tua emoção através dele. Como assim? Quando acontece alguma coisa no seu dia a dia, vamos chamar de evento, ok? Tá. Aconteceu um fato com você, não importa o que, aconteceu alguma coisa com você. Você vai interpretar esse evento de acordo com a tua cultura, com o teu conhecimento, com a forma de você ver o mundo, com a forma como você foi criado. Então, ou seja, cada pessoa interpreta o mundo de uma forma. Então, aconteceu um evento, eu estou interpretando aquilo. E claro que eu vou ter uma resposta emocional. Você vai sentir alguma coisa, não tem como. Você vai sentir. Então, ou você vai sentir uma mão suada, um coração acelerado, uma dor de estômago, uma tristeza, um peso, que a sua energia baixa, porque você vai ter uma resposta emocional. Sim. Depois você vai ter uma Inevitável, resposta... né, Taína? Inevitável. Isso, e se você sentir, a boa notícia é que você é normal. Você não é psicopata, nem sociopata, nem psicopata. Tá tudo certo. Boa. Aí você vai para uma resposta física, porque isso aí vai acabar vindo do teu físico. O teu cérebro, olha isso, voltando comigo. Aconteceu o evento, eu interpretei, eu tive uma resposta emocional, eu vou ter uma resposta física. Aí vem o pulo do gato, porque você vai ter uma reação. Você pode ser reativo, você pode falar, você fala de forma reativa algo que não deveria falar, e aí você afeta a tua reputação. Então, se o pessoal pegar esse princípio 1 e trazer para aplicabilidade, para na interpretação. Quando você interpretou aquele evento, a forma de você interpretar, você pode usar um dos 30 princípios de Dale. Eu uso um, porque eu não vou mais criticar de cara. Eu tenho que entender o que o outro está querendo falar. Não é sobre mim. É sobre o projeto, é sobre o evento, é sobre a situação. Taína, deixa o seu ego de lado, filho. Não. Tenta interpretar genuinamente o que o outro está falando para você.
E nisso eu já não tenho nem mais resposta emocional, porque eu já dei aquela Esfriou. amenizada. Exato, eu não tive todo esse ciclo, vamos chamar assim. Então, por isso que é importante, eu trouxe o princípio um, ok, por essa forma que eu interpretei, mas eu posso trazer um dos 30. Eu posso não ser uma boa ouvinte, não, deixa eu entender o que ele está falando. Eu vou fazer um feedback recalcular a rota de uma pessoa, eu posso apreciar, né, sinceramente, uma habilidade que ela tem, de verdade, antes de eu trazer para ela algo que para ela vai ser algo difícil de digerir. Eu não preciso ser tão cruel, eu posso ser mais Uhum. humana nisso. E quando eu sou mais humana, aí entra a empatia, entra uma conexão emocional e entra o respeito deles. Nós estamos falando aqui de respeitar Sim. as pessoas. E nisso você vai escalando e virando uma referência. Tanto que acho que o Dale falou, né? Como fazer amigos nesse sentido, porque não tem Sim. como, as pessoas olham para você como uma referência nesse sentido. Não estou fazendo isso para manipular, jogar, truque. Isso dá ruim, isso dá É que não muito tem como ruim. odiar uma pessoa dessa, tem? Não tem como odiar uma pessoa dessa. Você pode até É, falar, não, tudo bem, eu não quero ser amigo dessa pessoa, é, mas odiar, né? Quero que essa você, pessoa não exista mais, como acontece hoje em termos de polarização. sim, sim. Então uma dica prática, eu entendo isso. Ó, quando você acontecer um fato com você, quando você vem para a interpretação, antes de você ter uma resposta emocional, ali você já neutraliza. Você já neutraliza ali. Olha só, não estou falando para você ser frio. Não é isso. É você neutralizar olhando pela ótica. E a beleza até do seu trabalho como professor de filosofia é justamente isso, né? A filosofia entra nessa forma de interpretar. Eu trago o princípio de Dale porque eu estou no dia a dia com Dale, enfim. Mas podemos olhar pela ótica da filosofia, pela Sim. ótica do teu propósito. Você interpreta de uma outra forma. E aí você neutraliza. É não reagir de forma condicionada, biocondicionada, às coisas que te acontecem no dia a dia. Porque você falou perfeitamente. É, acontece um evento, eu sofro algo no dia, eu padeço de algo no dia, e a biologia, ela grita, pico de adrenalina, o Sim. estresse aparece, eu preciso reagir, né? Até os estoicos vão dizer, e eu acho que existe algo de estoico no Dale, que é, por exemplo, a raiva é uma péssima conselheira. Então, às vezes, você está numa certa situação e que você está com raiva, eu preciso dizer. Não, talvez Uhum. essa hora seja exatamente a hora em que você Sim. não precisa dizer. E aí eu falo sempre de colocar uma espécie de filtro entre a percepção e a ação. E esse filtro eu chamo de razão. Eu não sei se o Dale concordaria com isso, né? Quando você diz assim, Denis, a gente precisa parar, cortar esse fluxo para meditarmos um pouco a respeito e nos Uhum. colocarmos na condição do outro. Eu chamaria isso de logos, de racionalidade, quer dizer, quando a razão Uhum. é evocada e a razão não vem automaticamente. Ela não vem Sim. automaticamente, ela não é uma coisa que eu saco assim no automático, o Sim. botão é apertar. Eu preciso ir lá e apertar esse botão e para ter uma vida mais racional. Porque é aquela velha história, eu acho que isso ilustra um pouco do que você disse, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Às vezes eu estou exigindo um comportamento do outro que simplesmente está tão longe do horizonte dele, das Sim. possibilidades dele, e que o máximo que eu posso fazer é reagir racionalmente a isso. Não dá para fazer muito diferente. Sim. E você trouxe uma coisa muito importante que daí eu fazia muito, por exemplo, os 30 princípios de regulação emocional, as 30 formas que ele trouxe para a gente viver com mais inteligência emocional, que é o livro Como Evitar Preocupação. Inclusive, depois, se você for fazer um outro livro de Dale, faça esse do Como Evitar Preocupação, uma dica aí para você já fazer com sua segunda tarefa, né, em relação ao Olha aí, trabalho. Bruno, Clube Ludovico, olha aí uma Uma dica dica que vocês legal. já podem fazer, ele traz muito isso. Quando você está diante de um problema, você colocar no papel qual o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções, qual é o melhor possível. Então, ele trazia justamente essa questão assim, ó, eu preciso estar neutro com as minhas emoções para eu poder tomar a melhor decisão sem a raiva estar dando o comando, porque na raiva a gente faz só coisa ruim, né? Nossa, Não, não é boa, não é. não é. E ele trouxe também um evento de Kennedy, quando ele não sabia se bombardeava Cuba ou não.
E o Kennedy foi nadar. Ele foi Muito bom. nadar. Ele foi nadar, nadou para depois voltar e tomar a melhor decisão para não, enfim, não bombardear Cuba naquele momento. Mas justamente assim, ó, estratégia emocional, regulação emocional. Então, Baixar Dale a também tem. adrenalina, Exato, então Dale traz compreender esse. o que está Exato, acontecendo. exato. Então a gente acha assim, no primeiro momento, quando você vê Dale Carnegie, pensa que essa questão do ser bonzinho, não é isso. Eu vou dar um salto na minha inteligência emocional, eu vou dar um salto nas minhas relações humanas para ser uma referência e regular melhor as minhas emoções. Maravilha Então, é isso. tão gostoso, né, lidar com pessoas que têm a regulação emocional em ordem. Ai, Não, é tão gente, a bom, vida, a é vida tão se bom. torna muito mais agradável. Sim. Ela não deixa de ser difícil por si só, porque eu citei os estoicos, né? Os estoicos vão insistir muito no fato de a vida ser dura, a vida nos desafia o tempo Uhum. inteiro, ela traz elementos de imprevisibilidade que nos testam fortemente, né? O inesperado, que nem deveria ser tão inesperado assim. Tem alguns estoicos que são muito duros, né? Eu lembro sempre de uma frase de Epiteto, que, mal me apropriando da frase, ela deixa uma mensagem um tanto amarga, mas que é muito humana. Ela diz assim: toda vez que você for beijar o seu filho, lembra-te de que ele é mortal. Quer Uhum. dizer o seguinte, falou, cara, a Sim, vida, seu filho vai para a rua, e se acontece algo, não pense assim, ai, isso foi contra a natureza, isso foi anti-natureza. Não, não foi, porque aconteceu de acordo com a natureza como é. E exato. quando você traz uma carga de compreensão, a vida se torna bem menos áspera, pelo menos. Ela não fica mais Sim, fácil, mas ela fica bem menos áspera, parece, né? Então, eu acho que o Dale, sim. nesse sentido, ele presta um serviço extraordinário, assim como outros filósofos que passaram por aqui. Sim, sim. E você trouxe uma coisa. Nós falamos muito sobre finitude, né, hoje. Sim. E se você refletir, pensa, quando a gente partir, nem a nossa roupa a gente vai escolher. Oh, oh. Então, meu amigo, minha amiga, é o Não, seguinte, que não. tal se você, a partir dessa live, você fazer uma reflexão na sua vida, coloca no papel lá quais são o cenário ideal, né? Qual a vida ideal, qual é a minha. Se a minha vida fosse intencional de fato, e eu vivesse de acordo com os meus propósitos, qual o legado que eu quero deixar, o que eu teria que fazer, então? Quem eu teria que ser para eu poder. E a boa notícia é que é possível. E uma coisa bem legal que nós trouxemos aqui, nada muito uou, assim, é pé no chão. Não, O pé que no está chão. dentro da minha possibilidade? É isso, e separar aquilo que é realmente meu do que é uma expectativa herdada, do que é uma Sim. expectativa tradicional. Eu conto uma história, Taina, que é horrorosa, que é a seguinte: outro dia, um querido amigo meu falou assim: Nossa, Denis, mas seu trabalho, que qualidade que você entrega. Então ele foi me elogiar. Ele falou assim: Puxa, eu vi até que o fulano de tal te segue. Eu falei, cara, o seu padrão de qualidade do trabalho que eu faço é porque o Zé das Couves me segue nas redes sociais. Quer dizer, não é pelo que eu estou fazendo, não é pelo que eu estou escrevendo, é porque eu entendi o ponto dele, mas veja Uhum. como existe uma expectativa social, um Sim. critério subjetivo que não é legítimo. Né? Assim, quantas pessoas seguem? Cara, mas peraí, é esse o critério de vida que eu quero ter? Sim. É esse o ponto? Porque, no meu modesto ponto de vista, não sei se você concorda também, se eu passo a viver só sob a expectativa do outro, o olhar do outro, em relação a Uhum. tudo que ele espera de mim, eu acho que você se torna um escravo, um servo de uma visão que você acha que é sua, mas que não é sua, que você simplesmente absorveu e nem pensou a respeito. Sim, sim. E sabe que eu passo isso no dia a dia? Porque Dale Carnegie, eu sou uma instrutora Dale Carnegie. Eu sou certificada, passei por toda a formação, eu sou, assim como meus colegas do mundo, são instrutores da Dale Carnegie. E nós treinamos 400 das 500 empresas que estão na revista Forbes. Só que Caramba. nós, muitas vezes, não falamos das empresas que nós treinamos por uma questão de privacidade do cliente. Então, Sim. nós somente colocamos no nosso site as empresas que estão lá, as que autorizaram essa divulgação, mas no dia a dia, o cotidiano, nós não divulgamos as fotos deles nas sessões. A gente não usa a imagem deles para falar que, olha, que, como é o treinamento de Dale Carnegie, ou a empresa Dale Carnegie, família Dale Carnegie.
não fazemos isso. E eu acho que um pouco também da que você falou, trouxe, né? Da expectativa das pessoas olharem assim, mas tá, quem que vocês treinam pra gente treinar também? Então a Delcar não se preocupa com isso. Legal. Assim, o método aí tá aí, já é centenário, e assim, a gente não tem volume, a gente não investe em quantidade, em qualidade da entrega, qualidade do cliente, da entrega para o cliente, não usamos a imagem do nosso cliente. Eu tenho muitos clientes que têm contrato de confidencialidade que estrategicamente não falam que treinam com Dale Carnegie e treinam com a Dale Carnegie. Isso é uma estratégia deles e tá tudo bem, e a Dale Carnegie super respeita isso, a gente não precisa disso para vender mais. É isso. É Então, isso, isso. e aí tem que trabalhar o quê? O ego. Trabalha a questão da questão emocional. Vamos dizer assim que esses elementos, eles são legais, é muito bom ser elogiado, é muito bom ser seguido por alguém, ou as pessoas contemplarem, afinal de contas, nós somos seres sociais, mas não determinados por isso, porque no Uhum. final você se torna um escravo do olhar do outro, e é uma vida desgraçada essa, né? É uma Sim, vida sim, completamente sim. desgraçada, acho que E ela não sabe que faz Dale, sentido. e Dale ajuda muito a gente nisso, porque tem um livro que é um outro que você pode também falar sobre, é o Como Falar em Público e Sim, influenciar as acho que foi o pessoas no mundo primeiro dos dele, né? Que negócios. depois Isso, foi o levou ao... primeiro. Isso, foi o Aham, primeiro que ele escreveu para a sessão mesmo, como treinador. Ele usava é. como manual dele de trainer, de instrutor. E ele traz uma passagem assim, e eu gravei isso para minha vida. Quando você for abrir a boca para falar em público, abra junto um guarda-chuva, porque as pessoas vão te criticar de qualquer jeito. Você Então, está a ouvindo gente. isso, minha esposa, minha mulher, Dona Bárbara? Dona Bárbara fica assim, porque nas redes sociais, aí se alguém fala assim para ela, Bárbara, mas hoje você está com um olho menor do que o outro. Aí ela, eu vou sair das redes sociais, eu não quero... Ai, sabe que uma instrutora amiga minha falou assim uma vez, falaram que eu vou fazer botox e tudo mais. Depois tá, uma amiga minha falou, vou fazer, tá indo, falando que eu vou fazer botox aqui, fazer botox nada. A gente tem que ter expressão na sessão para poder falar com o cliente, né? A aprovação da pessoa. Imagina que agora você vai ter que ter uma cara toda esticada para poder, né? Então, olha, isso é centenário. Daí eu trouxe esse olhar, olha, junto abre o guarda-chuva, porque as pessoas vão te criticar. Então, eu perdi muito medo, às vezes, de me experimentar ou em novos treinamentos e tudo mais, porque eu falei, cara, eu vou ser eu vou tentar fazer o Maravilhoso. melhor para o meu cliente, tá tudo bem se eu errar. Ninguém nunca começou bom, sempre a É pessoa isso, começa ruim, né? Não é assim? né? Até você Exatamente, ficar bom numa coisa. Mas exatamente. assim, esse universo é muito gostoso, né? Da gente conversar, falar. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Fica a recomendação. Deixa eu agradecer aqui a Dani, que nos deu um super sticker. Dani, um beijo muito carinhoso. Ela acompanha o trabalho também. Muito, muito obrigado. A dona Bárbara aqui, ó, com a carinha de meio sofrida, minha mulher maravilhosa. Gente, Taina, eu quero te agradecer muito. Convidar o pessoal mais uma vez a conhecer o Clube Ludovico. Está aqui, está na descrição do vídeo também. O Clube Ludovico tem o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas como o livro do mês, nessa edição luxuosa. É um livro, a meu ver, atemporal, né? Os aprendizados que nós extraímos dali são realmente para uma vida toda, eles vão ser remodulados historicamente, agora que nós estamos em época de redes sociais, mais ainda, todas essas relações fluidas que vão surgindo, como fruto de meditação, muito, muito interessante. Assinem o Clube Ludovico para receber o livro do mês, tem lá vários planos diversos de assinatura. Quero te agradecer muitíssimo, Taína, mais uma vez. E é Taína, viu, gente? É Taína. Isso, Obrigado, assentando tá, mano? isso. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Sempre conte com a gente. Quando estiver aqui em Campinas, venha conhecer a nossa sede. Está convidadíssimo. Eu vou te conhecer pessoalmente. Eu quero ir também Sim, a Mirta, que a gente fez aqui, até depois, quem não assistiu, está aqui nesse canal, vai para o canal do Clube sim. Ludovico também. A gente fez uma live muito legal, explorando outros aspectos. O Thales sempre quer aparecer, né, Thales? Você não tem jeito. Outros aspectos da obra do Dale. Muito obrigado a todos. Tá aqui, ó. Nunca é tarde para aprender. É isso, ó. Deixa eu colocar aqui. Nunca é tarde para aprender e praticar. Estou tirando proveito. Obrigado, que coisa boa. Deixa eu ver aqui. Tem o cupom Xavier Convida, é exclusivo para o plano anual na modalidade de pagamento. Está aqui na descrição do vídeo. Assim vocês não vão se arrepender. Tem livros realmente extraordinários.
Muito obrigado a todos vocês. Gente, até a próxima, então. A gente vai se falando. Obrigado, Taína. Até. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.